O mundo é um lugar estranho e misterioso. Gostamos de pensar que temos tudo sob controle, que nossa compreensão do universo é completa. Criamos ordem com nossa tecnologia e avanços, acreditando que podemos controlar nosso ambiente e nosso destino. Mas existem forças em jogo em nosso mundo que desafiam a lógica e a razão. Forças que se escondem nas sombras, esperando o momento certo para se revelarem. Forças mais antigas que o próprio tempo, gravadas na estrutura da nossa realidade, escondidas à vista de todos. Essas forças nos sussurram nas sombras. Elas nos tentam com promessas de poder e controle, oferecendo-nos um vislumbre do desconhecido. Este é o reino da magia negra, um lugar onde o desespero e a inveja podem ser transformados em algo verdadeiramente assustador, onde os limites da moralidade são distorcidos. Magia negra não é brincadeira. É uma força perigosa e imprevisível que pode consumir aqueles que ousam usá-la. Ao longo da história, houveram inúmeras histórias de pessoas que se envolveram com as artes das trevas, com consequências desastrosas, contos de ambição transformada em ruína. Essas histórias geralmente envolvem famílias, onde o amor e a lealdade são corrompidos pelo ciúme e pelo ódio, onde os laços que deveriam nos unir são dilacerados. É aqui que reside o verdadeiro horror da magia negra, na traição aos laços mais sagrados, na destruição da confiança e do amor. As histórias que se seguem não são para os fracos de coração. São histórias de pessoas reais que recorreram à magia negra para prejudicar sua própria carne e sangue, movidas por seus desejos mais obscuros. Os detalhes são arrepiantes, as consequências devastadoras, deixando cicatrizes que perduram por gerações. Mas essas histórias precisam ser contadas. Elas servem como um alerta severo para aqueles que podem ser tentados pelo fascínio do lado negro, um lembrete do preço que deve ser pago. O poder da magia negra é real, e o preço que se paga por usá-lo é muitas vezes maior do que se pode suportar, um fardo que pode esmagar a alma. Nós nos aventuramos agora no coração dessas histórias arrepiantes, onde a linha entre amor e ódio se confunde, e as consequências de nossas ações ecoam através de gerações, deixando um legado de dor e sofrimento. Junte-se a mim, se tiver coragem, enquanto exploramos o lado negro da natureza humana, as profundezas de nossos medos e desejos, e a aterrorizante realidade da magia negra. Um mundo onde o sobrenatural e a psique humana se entrelaçam em uma dança das trevas. Nossa primeira história nos leva à pitoresca zona rural francesa no final do século XIX. Uma época em que a vida era simples e o ar era repleto de perfumes de flores desabrochando. Duas irmãs, Jeanne e Marie, viviam uma vida simples, porém gratificante, em sua fazenda familiar, cercadas pela beleza da natureza e pelo calor dos laços familiares. Elas compartilhavam tudo, desde suas tarefas diárias até seus sonhos e aspirações mais profundos, sempre encontrando alegria na companhia uma da outra. Mas, sob a superfície dessa vida idílica, uma semente negra de inveja crescia no coração de Jeanne, lentamente criando raízes e espalhando seus tentáculos. Marie era a bela, a talentosa, cuja voz podia cativar qualquer um que a ouvisse. Ela cantava como um anjo, e seu riso era tão contagiante que podia iluminar até o mais escuro dos cômodos. Jeanne, por outro lado, era simples e retraída, muitas vezes se sentindo como uma sombra na presença de sua radiante irmã. Ela se sentia invisível na sombra de sua irmã, seu ressentimento crescendo a cada dia que passava, alimentando-se de suas inseguranças e medos. Esse ciúme aumentou até consumir todos os pensamentos de Jeanne, transformando seu coração outrora amoroso em um vaso de amargura. Ela começou a se isolar de sua família, buscando consolo na escuridão de sua própria mente, onde seus pensamentos corriam soltos e desenfreados. Um dia, enquanto explorava o sótão, Jeanne encontrou um livro esfarrapado escondido entre as teias de aranha e a poeira. O livro falava de rituais antigos e conhecimento proibido,
de como aproveitar o poder do mundo invisível para alterar o próprio destino. O livro a chamava, prometendo o poder de mudar seu destino e escapar da sombra de sua irmã. Falava de maldições e feitiços, de dobrar a vontade dos outros aos próprios desejos, oferecendo um vislumbre tentador de controle e poder. Jeanne viu uma maneira de acertar as contas com a irmã, de finalmente sair da sombra de Marie e reivindicar seu próprio lugar no mundo. Movida pela inveja e pelo desespero, Jeanne começou a praticar os rituais descritos no livro, seu coração batendo forte com uma mistura de medo e excitação. Ela coletava ervas e ossos de animais, entoando os encantamentos sombrios sob a luz da lua, acreditando que estava aproveitando um poder que finalmente tornaria sua vida melhor. Ela acreditava que estava controlando uma força que finalmente mudaria sua vida para melhor. Um poder que mudaria tudo. Mas Jeanne não percebeu o preço terrível que vinha com tal poder. Um preço que a assombraria pelo resto de seus dias. Nossa próxima história nos transporta para as ruas movimentadas da Chicago dos anos 1920, uma cidade vibrante com o zumbido da indústria e o ritmo do jazz. Dois irmãos, Miguel e Daniel, se encontravam em lados opostos de uma rivalidade amarga que se desenvolvia há anos. Miguel, o mais velho, era um empresário de sucesso, seu escritório adornado com prêmios e homenagens. Seu nome era sinônimo de riqueza e influência, frequentemente visto nos eventos sociais mais exclusivos. Eu, por outro lado, era assombrado por uma sucessão de azar e más escolhas, vivendo em um apartamento decadente que refletia minha sorte. Lutando para sobreviver, o ressentimento me corroía a cada dia. Eu via o sucesso do meu irmão como um lembrete constante de meus próprios fracassos, uma sombra que pairava sobre todos os aspectos da minha vida. Os sussurros começaram sutis no início, como uma leve brisa farfalhando as folhas. Uma voz baixa no fundo de sua mente, sugerindo que Miguel, de alguma forma, havia trapaceado para chegar ao topo, plantando sementes de dúvida e suspeita. Que ele, de alguma forma, havia roubado a vida que era por direito de Daniel. Uma vida repleta de sucesso e admiração. Em uma noite de nevoeiro, daquelas em que a névoa gruda na pele e o mundo parece estranhamente silencioso, eu me vi em um bar mal iluminado nos arredores da cidade, um lugar onde almas perdidas se reuniam. O ar estava pesado com o cheiro de cerveja velha e desespero, um cenário adequado para meus pensamentos perturbados. No balcão, estava sentada uma mulher com olhos que pareciam guardar segredos ancestrais, seu olhar penetrante atravessando a névoa de fumaça. Ela ouviu atentamente enquanto eu desabafava minhas mágoas, minha voz carregada de ressentimento e inveja, cada palavra um testemunho do meu desespero. Minha raiva era palpável, um fogo ardente que havia sido alimentado por anos. Há maneiras, a mulher disse com voz rouca, sua voz quase um sussurro, mas que carregava o peso de um conhecimento ancestral. Maneiras de equilibrar as coisas, de mudar a balança da fortuna a seu favor. Mas o preço é alto, ela avisou, seus olhos fixando os meus com uma intensidade que me deu arrepios na espinha. Ela falou de maldições ancestrais, de rituais que poderiam canalizar forças das trevas para alterar o destino de alguém, de canalizar forças sombrias para mudar o equilíbrio da fortuna, usando livros antigos repletos de símbolos estranhos e encantamentos misteriosos. Cego de ciúme e desespero, concordei prontamente, minha mente nublada pela promessa de retribuição. Eu estava disposto a pagar qualquer preço para ver meu irmão ser humilhado, para finalmente sentir a satisfação de vê-lo cair em desgraça. Essas histórias, embora diferentes em seus detalhes, compartilham um fio condutor arrepiante. Elas ilustram o poder sedutor do ciúme e do ressentimento profundo. Elas mostram como essas emoções podem ser facilmente distorcidas em algo sombrio e perigoso, levando indivíduos por um caminho de destruição e desespero. Magia negra não é um conto de fadas, é uma realidade perigosa que assombra a humanidade há séculos.
Ela se alimenta de nossos medos e inseguranças mais profundos, prometendo poder e controle a um custo terrível. O verdadeiro horror dessas histórias não reside nos elementos sobrenaturais, mas nas próprias emoções humanas que as alimentam. Os indivíduos nessas histórias buscavam manipular e controlar a vida de seus irmãos. Cegos pela inveja e fúria, eles não conseguiram ver as consequências horríveis de suas ações. Suas histórias servem como um lembrete assustador de que os maiores males geralmente vêm dos cantos mais escuros do coração humano. Ao nos afastarmos dessas histórias de desespero e tristeza, que elas sirvam como um lembrete de advertência. Vamos nos esforçar para cultivar compaixão e compreensão em nossas próprias vidas. Pois a linha entre o amor e o ódio pode ser assustadoramente tênue, e as escolhas que fazemos no calor do momento podem ter consequências devastadoras e irreversíveis. Você já se pegou arrepiado mesmo sabendo que é só uma história? Pois é, as histórias de terror têm esse poder. E hoje eu vou te contar como você pode transformar suas noites de acampamento ou aquele recreio sem graça em momentos inesquecíveis, mas com um toque de medo. Então, se você é fã de histórias de arrepiar, já deixa seu like e se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Eu sei como é. Você está lá, na roda de amigos, e todo mundo começa a contar aquelas histórias de terror que fazem o coração disparar. Foi exatamente por isso que eu criei o e-book Galeria do Terror. Um compilado de histórias de arrepiar, baseadas em fatos reais, que vão garantir que você nunca mais fique sem ter o que contar. Nesse e-book, você vai encontrar desde contos curtos, perfeitos para aquele momento rápido de diversão, até histórias mais longas, ideais para mergulhar fundo no medo. E o melhor de tudo, você pode ler ou contar essas histórias em qualquer lugar, seja no acampamento, na escola ou em uma noite de amigos. Eu mesmo já testei várias dessas histórias e acredite, é incrível ver a reação das pessoas. Aquele silêncio mortal seguido pelo grito de susto. Não tem preço. É diversão garantida. Então, se você quer se tornar o contador de histórias do seu grupo, garantir sustos e boas risadas, não perca tempo. Clique no link na descrição e garanta o seu e-book Galeria do Terror agora mesmo. Confia, você não vai se arrepender.